continuando agora, vamos com as orações subordinadas adverbiais, tá? Adverbial tem valor de advérbio. Lembra quando eu ensinei para vocês? Advérbio, adjunto adverbial, não importa o nome, todos eles apresentam circunstâncias ao verbo. Circunstâncias de tempo, de modo, de intensidade, de finalidade, de comparação, sempre tem uma circunstância, tá? Então, vamos entender aqui. Período simples, eu coloquei duas frases novamente, então vamos entender o período simples. Todos chegaram no começo da cerimônia, tá? Todos chegaram. Aqui eu tenho o meu verbo, certo? Esse aqui é o meu verbo. Se a gente for analisar, todos é sujeito, chegaram é um verbo intransitivo. Deixa eu colocar aqui para ficar. Todos, sujeito simples, chegaram, verbo intransitivo. Chegar é verbo intransitivo, tá? E no começo da cerimônia, de novo fiz bobagem aí. Aqui. No começo da cerimônia é adjunto adverbial de tempo. Só para classificar, foi quando começou a cerimônia, né? Então, beleza. Agora, eu tenho um verbo só, é período simples, tá? Muito bem. E o período composto? Como é que funciona? Todos chegaram quando, preciso colocar esse carinha aqui, a cerimônia estava começando. Todos chegaram quando a cerimônia estava começando. Então, agora eu tenho o chegaram, que é um verbo, e já tinha. E aí eu tenho o verbo estava começando, que é a locução verbal. Os dois juntos com o sentido de um só, tá? Então, eu tenho, na verdade, dois verbos. Tenho o período composto. E aí, agora, eu tenho esse bonitinho aqui, certo? Que isso aqui é uma conjunção, tá? Não é o que de pronome relativo, não é o que de integrante, é o quando. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Vai pôr a barra para dividir. Sempre antes da conjunção, tá? Então, vamos lá. Vamos avaliar? Aqui embaixo eu tenho oração principal. Todos chegaram. Mas aí eu tenho aqui a função de completar. Quando a cerimônia chegou, é o momento em que todos chegaram. Então, essa oraçãozinha aqui, ela está funcionando, ela está subordinada à primeira, porque ela está mostrando que horas, que período, em que tempo que todas chegaram. Olha como tem função de advérbio. Toda essa oração aqui, ela tem função de advérbio, tá? Então, como era aqui em cima, vai ser aqui embaixo. Oração subordinada. Agora, vamos lá. Vamos fazer o teste do isso, tá? O isso a gente só usa quando é substantiva. Então, vamos lá. Todos chegaram isso. Não tem sentido nenhum. Então, mais uma vez, o isso só cabe na oração subordinada substantiva. Nas adjetivas e nas adverbiais, impossível. Não pode ser adjetiva porque não está dando característica das pessoas, está dando a circunstância de quando chegaram, tá? Então é advérbio, dá para perceber de longe que é advérbio. Então toda essa oração aqui, toda ela, tá? Ela vai funcionar como, deixa eu pôr um outro tom aqui, sei lá, por esse tom aqui. Toda ela vai funcionar como oração subordinada adverbial, tá? Adverbial temporal, porque é de tempo, temporal, é de tempo, tá? Pro, como você sabe que é temporal aqui?
porque a gente tem 11 tipos. Vamos lá conhecer agora, tá? Aqui. Aqui a gente tem 11 tipos de orações subordinadas adverbiais, tá? Elas podem ser causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, final, temporal e proporcional. Não se desespere, vocês não vão ter que decorar, tá? Como é que eu vou saber, professora? Você tem aqui, ó, reparem que as conjunções subordinativas, existem conjunções, não existiam conjunções coordenativas quando a gente estudou as orações coordenadas? Agora existem as conjunções subordinativas, que são essas daqui: causais, temporais, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Então, o que elas expressam? Causa, comparação, condição, finalidade, proporção, tempo. Quais são as principais? Então, eu tenho a conjunção sozinha e eu tenho locução conjuntiva, que é um conjuntinho de palavras com o mesmo sentido. E tenho exemplos. Então, são essas 11 aqui. Então, o que nos faz pensar? Que o nome da oração adverbial é o nome da conjunção. Então, eu vou chamar aqui essa daqui de temporal, porque o quando ela tá na temporal. Quer ver? Ó, vem aqui e eu procuro onde está o quando. Vou ver se tem o quando aqui. Ah, e apareceu o quando aqui, ó. É de tempo, tá? Além de achar o quando aqui, porque tem algumas que se repetem. Aí, como você vai saber que é uma e não é a outra? No caso do quando, só tem aqui. Mas como que você vai fazer? Você tem que analisar o sentido. Aqui está na cara que o sentido é de tempo. Então, você não vai analisar só a conjunção isoladamente. Aprenda isso. Você vai ter que analisar o contexto, toda a oração subordinada, tá? Nunca vai por uma palavra só, senão você vai se dar mal. Em português, principalmente. Então, você precisa avaliar o contexto. Então, a gente vai associando uma coisa a outra, a gente consegue chegar numa resposta, tá? E aí, você tem esses 11 tipos aqui, esses 9 tipos aqui. Então, as orações adverbiais vão se classificar em 9 tipos diferentes, tá? E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte: as conjunções subordinativas, elas são integrantes, tá? E adverbiais. Então, as integrantes, elas são o que e o se, e elas são usadas nas orações subordinadas substantivas, tá? E as adverbiais, que são essas 9, tá? E cadê as adjetivas? Adjetivas não têm conjunções. Adjetivas têm o quê? Pronomes relativos, tá? Então é isso. Então vamos voltar aqui no início, só para dar uma passadinha para vocês, tá? Então vamos lá. Prestem atenção. Vamos dar uma passadinha aqui. Então a gente tem as orações subordinadas dividem-se em 3 partes: as substantivas, as adjetivas e as adverbiais, cada uma com a sua função, tá? As orações subordinadas, elas se subordinam às orações principais, elas são subordinadas às principais, certo? Então, aqui é a oração principal e toda essa parte, a partir da conjunção, ela é subordinada, tá? As orações subordinadas substantivas, elas podem ser substituídas pela palavra isso, porque tem valor de um substantivo. Então, é só a parte da subordinada, gente. Não é a parte do principal. Então, aguardo isso. Ok, como dá certo, tá? E elas se classificam em 6 tipos diferentes: subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e apositiva.
e sempre a conjunção vai ser o que ou o ser muito mais o que, tá? Ótimo. As adjetivas. As orações subordinadas adjetivas não possuem conjunção. Elas possuem pronome relativo, tá? E elas também são subordinadas às orações principais. A oração principal tá aqui. Lembra que alunos ficou antes da barra, então eu estou dando uma característica para alunos. Esse que não é conjunção, esse que é relativo a alunos. Para não repetir a palavra alunos, eu uso que, tá? Porque senão a frase fica muito estranha. E ela é uma oração subordinada adjetiva, porque ela dá uma característica, um atributo. Restritiva, porque ela não tem vírgulas. Se tivesse vírgula, seria explicativa. Depois a gente vai estudar isso com mais detalhes, inclusive na apostila, tá? Se eu não me engano, vai ter um capítulo para explicar sobre isso com mais detalhes. E as orações subordinadas adjetivas, ainda nelas, elas possuem os pronomes relativos, que são esses pronomes aqui. E eles têm a função de substituir. Então, o que costuma retomar pessoas ou coisas. O quem, ele sempre vem antecedido de preposição, tá? Retoma somente pessoas. O qual retoma pessoas ou coisas. O onde retoma lugar. Então, ele se refere a lugar. O cujo liga dois substantivos, estabelece ideia de posse. Durante as explicações, quando houver exercícios, nós vamos fazer. E, finalmente, as adverbiais. As adverbiais são orações subordinadas, aquelas que possuem conjunção, com valor de circunstâncias, que são advérbios. Então, sempre eu vou separar. E a minha oração subordinada adverbial, ela vai ter todinha uma cara de advérbio. Ela vai exercer a função sintática de um advérbio, de um adjunto adverbial, de alguma coisa. Então, o nome que essa oração vai receber pode ser uma dessas 9 aqui. Depende o contexto, depende do que está sendo falado, depende também da união do contexto com as conjunções, tá? E aqui, para encerrar, dizendo que as conjunções subordinativas, elas apenas existem nas orações, elas apenas existem como integrantes que fazem parte das substantivas, e as adverbiais que fazem parte das adverbiais, das orações subordinadas adverbiais. Certo, pessoal? Então, com isso eu expliquei para vocês. Daqui para frente, nessa semana, vocês vão terminar essas tarefas que a gente fez. Na semana que vem, nós vamos fazer um trabalho em grupo. E aí sim vocês vão pôr a mão na massa e vão ajudar a explicar e fazer apresentações sobre as orações subordinadas substantivas primeiro. Tá bom? Beijinhos, obrigada e até mais.